Shalom, queridos. Dia 2 de agosto de 2025, leremos em 3 provérbios hoje. Hoje são o dia 2, então nós leremos primeiramente o capítulo 2, mas daremos uma passeada no capítulo 6 e depois no capítulo 5. Então nós leremos o 2, um capítulo riquíssimo, porque ele fala de condicionais que nós deveremos seguir para conquistarmos em Deus aquilo que nós queremos. 2, versículo 10, nos diz assim: isso depois que nós, cumprindo todas aquelas condicionais, estivermos ganhando a sabedoria do Senhor. Aí ele diz: porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Aí o bom senso te guardará e a inteligência te conservará para. E aí, neste lugarzinho, vem dois objetivos. O primeiro está no versículo 12 e diz: para te livrar do caminho do homem mau. E aqui, homem significa pessoa, né? E o segundo para, que é o nosso de hoje, vai estar no versículo 16, e eu estarei lendo até o 19, quando eu quero falar hoje do adultério. Aqui vai estar falando da mulher adúltera, mas nós vamos entender para a mulher adúltera e para o homem adúltero. Então, estes provérbios de sabedoria servem para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira. Estrangeira aqui é aquela que não é a sua esposa, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade, que é o marido dela, se esquece da aliança do seu Deus, que ela fez lá entre Deus e o marido dela. E você deve se livrar dela por quê? Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher adúltera não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Nós sabemos que o adultério é seríssimo, em primeiro lugar, porque ele é pecado contra Deus. Segundo, porque ele vai destruir as relações familiares, ele vai levar sofrimento para o marido, para a mulher, para os filhos. Às vezes o casamento se rompe, né? E o Senhor está dizendo essas palavras aqui de sabedoria. Elas servem para você se livrar da mulher adúltera. E ele diz assim: porque ela, olha que coisa que ela lhe seduz, ela lisonjeia com palavras, ela vai dizer coisas agradáveis ao seu ouvido, né? Porém, esse mel todo da boca dessa mulher esconde, ó, que a casa dessa mulher se inclina para a morte. Quer morrer? Vá adulterar. E morte não é apenas, a Bíblia não fala de morte apenas em desaparecimento ou entrada na sepultura, mas ruínas de um modo geral. As suas veredas se inclinam para o reino das sombras da morte. Todos os adúlteros que se dirigem a essa mulher não voltarão, ficarão lá na sua ruína e não atinarão com as veredas da vida. E aí eu vou logo para enriquecer, vou para o capítulo 6, que o Senhor vai dizer como é que ele classifica um homem que adultera, uma mulher que adultera. 6:32 diz assim: o que adultera com uma mulher está fora de si. É aquele que a Bíblia chama insensato. É aquele que a Bíblia diz louco. E não é o louco doente mental. É o louco insensato, insano. Não raciocina no que está fazendo e nas consequências do seu erro, da sua prática. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Então, adultério tem a ver com ruína, adultério tem a ver com o esfacelamento da vida. E o Senhor diz: você está fora de si, porque você não atina para uma coisa
que vai trazer tanto problema. E agora eu vou ler capítulo 5, que o Senhor nos diz mais um complemento acerca da mulher adulta, da relação adulterina. Provérbios 5, de 20 a 23. Começa assim: Por que, filho meu, andarias cego pela estranha? Eu vou dar uma paradinha aí para dizer para você da riqueza do capítulo 5. Este capítulo tem 23 versículos e do versículo 1 até ao 18, ao 19, do versículo 1 ao 19, Deus está se referindo à relação do casal. Deus está se referindo à relação sadia entre o marido e a sua esposa. Então, em outro dia, talvez dia 5, eu volte a falar disso para discorrer sobre a parte que é da mulher, esposa da mulher legítima. Vai do versículo 1 até o versículo 19. Então, o que eu vou ler agora se refere no capítulo 5 apenas à mulher adúltera, a relação que é fora de casa, que é uma relação desonesta. O Senhor diz assim: Por que, filho meu, andarias cego pela estranha, pela mulher estranha, e abraçarias o peito de outra, se você não tem o peito da sua esposa dentro de casa, criatura? Aí ele diz: Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, viu? Quando você está se prostituindo, esse caminho de prostituição está diante dos olhos do Eterno. Pode ser escondido de todo mundo, da esposa, da parentela, dos amigos, mas o Senhor diz: os meus olhos estão assistindo o seu caminho de prostituição. E ele considera todas as suas veredas. Aí ele diz assim: Quanto ao perverso, eu acho que eu não quero esse, não. Que aí eu vou entrar já no perverso. Quanto ao perverso, faz suas iniquidades o prenderão. Eu não quero esse, não. Eu quero ficar só. Os caminhos do homem que está adulterando, cego pela mulher estranha, estes caminhos estão diante dos olhos do Senhor. 20 a 23. E o versículo 23 diz: Esse homem, quando sai dos caminhos do Senhor, ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido ele cambaleia. Cambaleia é perda de equilíbrio, a pessoa não sabe direito para onde é que ela está indo, para onde é que ela deve ir. O capítulo 7 vai nos dizer, e esse tem 27 versículos. O capítulo 7 já tem como título assim: Mais advertências contra a mulher adúltera. Ou seja, não foi suficiente o que eu já lhe disse, pois eu vou lhe dizer mais alguma coisa. Guarda os meus mandamentos e vive. Você vive se você segue os mandamentos do Senhor. Aí ele diz assim sobre a mulher adúltera: Dize a sabedoria, tu és minha irmã. Quer dizer, seja sábio, fique próximo da sabedoria. Sabedoria, tu és minha irmã. E ao entendimento chama teu parente. Para quê? Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Aí ele vai descrever agora o momento de sedução. Ele diz assim: Por quê? Da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples aquele que não sabe muita coisa da vida, aquele que é ingênuo fora de hora, que ingenuidade para criança tudo bem, mas para adulto não pega bem. Vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo,
que ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, passou onde não devia, e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Quer dizer, o homem estava vindo do trabalho. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com veste de prostituta e astuta de coração. Ela é apaixonada, inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os lados, todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou. E de cara impudente lhe diz: olha o que essa mulher, que vai destruir a vida desse homem, porque ela é adúltera. E aqui está dizendo que baixou a minha bateria. Deixa eu ver se eu dou uma parada aqui. Então, estou lendo o Provérbios 7, estou lendo o versículo 13, onde vai dizer que a mulher adúltera, ela se aproxima do homem que estava caminhando, provavelmente em direção à casa dele, e aí ela se aproxima dele, o beija e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor. Até pela manhã, gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa. A gente diria safada. Saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro, quer dizer, muito dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Depois que ela diz isso tudo, aí a Bíblia diz assim: seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele, num instante, a segue, como boi que vai ao matadouro, como cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos da mulher adúltera, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa, a casa da mulher prostituta, é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. A gente diria: o que quer esse homem atrás de mulher adúltera? Se a Bíblia está dizendo que mesmo escondido, né, normalmente o adultério é uma traição, é escondido, mas o Senhor diz: está tudo acontecendo diante dos meus olhos, o Senhor está vendo tudo. Além disso, é dito que os caminhos dessa mulher levam à morte. Volta a dizer, não é morte apenas, sepultura. Vai ser morte da paz familiar, vai ser morte do dinheiro, que às vezes ela vai tirar muito dinheiro, vai ser morte do sossego desse homem, que ele vai ficar com medo de ser flagrado. É um desassossego o adultério. E aí, eu gostaria de lembrar para você que uma artista, Glenn Close, eu vou tentar verificar aqui como é o nome direitinho, há muitos anos. Ela foi a artista principal de um filme que eu acho que todo homem deveria assistir. Se você não assistiu, assista. Se você já assistiu, assista de novo, para você recordar que aquele filme é uma película cinematográfica desse capítulo 7 da Bíblia. O nome do filme é Atração Fatal. Então, aquela mulher muito bonita,
cheia de encantos que as mulheres fazem quando querem seduzir o homem, e aí a esposa que está em casa, às vezes, nem sempre está com esse encanto todo. Então, a personagem na pele de Glenn seduz ele e aquela paixão arrebatadora que tem que fazer sexo no elevador, na escada, porque é uma veemência, o id, o princípio do prazer fortíssimo ali, e a pessoa não tem nem controle normal de chegar em casa, de chegar no quarto, não, tem que fazer desesperadamente. E aí, eu nesse momento não me lembro de toda a história, tem muitos anos que eu assisti a esse filme, mas lembro que ele é excelente para casais, para vocês assistirem. E aí, por alguma razão, esse homem quis se afastar desta mulher, e aí, obviamente, ela não aceitou. E ela passa a persegui-lo de tal maneira que aí ela vai tirar toda a paz dele, que aí ele vai ficar, como a Bíblia diz, os caminhos da mulher adulta são caminhos de morte. E aí, essa mulher sabia que a filhinha do amante dela tinha um coelhinho branquinho. Não sabemos como. Essa mulher entra na casa desse homem, pega o coelhinho e cozinha o coelhinho da filha dele. Imagina como foi para esta família, para esta criança e para esse pai que sabia por que que aquele coelhinho tinha sido cozido na cozinha da casa dele. Então foi uma desestrutura familiar muito grande, a criança sofreu demais, mas foi muito bem feito o filme, porque ele diz: olha, você quer morte aqui? Não estou me referindo aqui à morte do coelho. Estou falando de morte familiar, morte da paz familiar, morte do respeito um ao outro, morte da segurança, mesmo depois que um perdoa o outro. Então, para se restituir a confiabilidade um do outro, não é fácil. Aí Deus diz: deixe de ser louco, não entre nesse caminho de morte. A mulher, ela vem sempre com lisonjas, com a boca cheia de mel. Tem outro texto que diz que a boca da mulher adúltera é cheia de mel. Mas Deus diz: não seja louco, não, fuja dela, porque senão você não vai ficar com ela mesmo, porque vai ser destruição. Então fique sem ela, por evitar a sedução, e aí você não perdeu sua paz. Do que ficar sem ela depois que você passou por toda essa desestrutura e ainda vai ficar com muitas mortes na sua família. Bem, esse foi Salmo capítulo 2, que nós fomos passear em outros lugares. Graça e paz. Até amanhã.